Graça e paz do Senhor Jesus, eu sou Rogério Pinheiro e este é o canal Amigos do Profeta. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho uma palavra poderosa, tá? Uma palavra que não é fácil anunciar, não é fácil pregar essa palavra, mas Deus colocou no meu coração de anunciar essa palavra. A palavra de Deus está no livro de Ezequiel, capítulo 2, a partir do verso 8. A palavra do Senhor fala assim: Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. E aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando o rolo. Ela desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito era gritos de dor, lamentos e gemidos. Deus disse: Homem mortal, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Aleluia. Até aí. Homem mortal, coma este rolo. Então vá e fale ao povo de Israel. Queridos, lá em Jeremias 28, fala do profeta Ananias, quando o profeta profetizou bênção. E o profeta Jeremias disse que era tão bom que aquilo acontecesse, porque era a vontade do profeta Jeremias falar coisas boas. Mas naquele momento, não tinha coisas boas. As coisas que iriam acontecer não eram coisas boas. Então, o profeta não pode falar bênção em tempo de guerra. Dizer que em campo de batalha você vai encontrar uma bênção. Não vai. Em campo de batalha você vai encontrar muitas situações ruins. Está entendendo? Destruição. Morte. É isso que vai se encontrar em uma guerra. O que é que tem de bom em uma guerra? Não tem nada. Só tem coisas ruins. Então não tem como o profeta anunciar coisas boas em tempos de guerra, em tempos difíceis. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E aqui essa palavra, Deus fala para ele comer o rolo, e o que estava escrito no rolo era o quê? Gemidos, lamentos, gritos, dor. Então não era coisa boa. E Deus diz: vai e anuncia ao povo de Israel. Então Deus levanta o profeta Ezequiel, que outrora ele era sacerdote, agora Deus chama ele para ser profeta, e dá a ele uma missão árdua, uma missão muito difícil. E os profetas de Deus verdadeiramente não têm uma missão fácil, porque ele fala aquilo que ele não quer falar, o que o povo não quer escutar. Aleluia. A gente não fala de coisas ruins com alegria, a gente fala com tristeza, porque não é bom. A gente não quer falar coisas ruins, mas temos de falar. Temos de falar para abrir os olhos das pessoas. Aleluia. Para as pessoas começar a orar, buscar a face do Senhor, se consagrar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Porque o mundo espiritual está anunciando guerra. O mundo espiritual está anunciando tempos difíceis. E muitos outros profetas já estão falando. Eu quero falar uma coisa para você. Os tempos são maus. Já faz tempo que eu tenho anunciado para muitas outras pessoas que vai haver guerra. Não tem como escapar. Vai haver guerra. Pode acontecer de apenas adiar. Aleluia. De um ano para outro. Mas a guerra vai acontecer. A terceira guerra vai acontecer. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Quando Deus fala que o Brasil será o celeiro
aleluia, para todas as nações, aleluia, não é só o evangelho, é porque vai ser o celeiro de comida. E eu peço para os irmãos em Cristo, para as pessoas de oração, que ore para que o Brasil não entre na guerra, para que o Brasil fique fora dessa guerra. Queridos, eu falo algo com muito temor. Está perto de acontecer algo muito ruim. Está bem próximo. Eu não posso dizer se vai ser este ano que entra, tá? Mas eu afirmo que não está longe, né? Depois de maio, lá para junho, julho, vai acontecer situações ruins. Vai acontecer muitas coisas ruins. Esse ano que entra depois de maio, junho, julho, vai começar a acontecer uns movimentos muito ruins. E devemos orar pela nossa nação. Orar pelos nossos governantes. Independente se você gosta ou não. Nós temos de orar, porque é bíblico, é a palavra de Deus, para orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos líderes, orar, aleluia, pelas nossas forças armadas. Nós devemos orar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pedir a Deus misericórdia, porque vai acontecer algo tão ruim. Aleluia. Mas que o Senhor livre a nação brasileira. Que o Senhor livre as nossas casas, as nossas famílias. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho orado, aleluia, buscado a face do Senhor. E o Senhor tem me falado que vai acontecer muitas coisas ruins. Aleluia. Eu sou um profeta. Eu posso dizer que eu sou um profeta porque muitas coisas que Deus me falou lá atrás, 5 anos atrás, aconteceram. Uma das coisas que aconteceu, um dia eu estava em uma igreja aqui em Brasília, uma igreja grande, né? Foi em 2019. Finalzinho de 2019, fui participar de um culto e alguns líderes começaram a profetizar, a falar que haveria divisor de águas, virada de chave, muita prosperidade no ano de 2020. E o Espírito Santo me incomodou. Não, vai haver nada disso. Vai haver muita morte. Vai haver muita destruição. E houve. A Covid-19 aconteceu. E muita gente se foi. Muita família se foi. Muita gente triste. Eu perdi uma irmã. Aleluia. E só tristeza. Só tristeza. Aleluia. Os únicos que prosperaram foi a rapaziada que vende caixão. Porque 2020 não foi um ano bom, foi um ano péssimo para toda a nação. Não só 2020, 2021 também. Aleluia. Foram tempos terríveis. E o Espírito Santo está falando que 2026 também não será um ano muito bom. Não será um ano muito bom. Mas nós clamamos ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos buscar a face do Senhor. Nós vamos fazer vigília. Nós vamos fazer jejum. Aleluia. Para que a nossa nação fique fora de toda esta guerra. De tudo que está vindo por aí. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Orando para que nem aconteça nada. Aleluia. Quando o profeta Jonas foi a Nínive anunciar
que aquela cidade ia ser destruída, o povo jejuou, o povo consagrou, o povo se vestiu de pano de saco, colocou a terra, né, o pó na cabeça, terra na cabeça, se humilhou, e Deus retirou aquele mal que iria acontecer. Aleluia. E não aconteceu. Até os animais jejuaram. Aleluia. Aleluia. Muitas coisas que pode acontecer, aleluia, pode acontecer de não acontecer mais. Ou seja, a sentença pode ser adiada. Mas Deus está falando aqui no meu coração que tudo isso, toda essa guerra, toda essa confusão, tudo isso é por causa do pecado. Tudo isso por causa do pecado. Quando o pecado ele incha, quando o pecado ele começa a crescer, o mal vai dominando. O mal começa a dominar. As coisas ruins começam a acontecer. Aleluia. E é a palavra de Deus que está acontecendo. Como igreja, vamos fazer a nossa parte. Vamos orar pela nação. Vamos orar pelos nossos filhos. Ore pelos seus pastores. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu líder. Ore por esta igreja que saiu do trilho, para ela voltar para o trilho. Uma coisa que eu sempre prestei atenção desde o dia que me converti. Faz 22 anos que eu estou na presença de Deus. E todas as vezes que Deus falou de avivamento, veio tempos difíceis. As pessoas não compreendem, não sabem discernir tempos. Vai haver um avivamento, todo mundo se alegra. Mas eu quero te falar uma coisa. Antes de um avivamento, vem guerra, vem luta. Para que a igreja esteja pronta para o avivamento. Deus não derrama avivamento com a igreja fora do trilho, com as pessoas em pecado. Deus derrama avivamento quando a igreja está santa, quando a igreja está limpa, quando a noiva está com as vestes alva como a neve. Queridos, os tempos são maus. Chore, lamente, busque a presença de Deus. Aleluia. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque os tempos não são bons. Eu creio que algumas pessoas possam estar falando, poxa, no final do ano você vem com a palavra dessa. Não tem como. Não tem como eu vim com outra palavra. Aleluia. Deus mandou, eu tenho de falar. Não é fácil. A palavra aqui no livro de Ezequiel, aleluia, fala que Deus colocou um rolo, né? Eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito era gritos, dor, lamentos e gemidos. Aleluia. Deus disse, homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Vá e fale ao povo de Israel. Deus me mandou falar isso. Deus me deu esta palavra. Aleluia. Me deu a palavra e mandou falar isso. E eu não posso esconder de vocês o que há por vir. Aleluia. Quando Jesus subiu, antes dele subir, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito da verdade. Esse anunciará a vocês o que há por vir. Aleluia. Que é o Espírito da profecia.
Nenhum momento ele disse, esse vai trazer só bênção. Esse vai ser só palavra de bênção para alegrar vocês. Não. Ele disse que seria palavras do futuro. Coisas que iria acontecer, aleluia, no futuro, e que o Espírito iria revelar aos discípulos. Amados, é chegado o tempo de buscar a face do Senhor. Aleluia. Estamos nessa terra de passagem. Enquanto estivermos aqui, vamos buscar o Senhor. Sabe, ele diz, busca o meu reino, busca a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não se preocupa com o dia da manhã. O Senhor vai te honrar. Mesmo em tempo de guerra, Ele vai te honrar. Aleluia. E quando Deus falou para mim, celeiro, Ele falou que também é celeiro de comida. E vai vir tanto refugiado para esta nação. Gente de muitas nações. Muitas. Principalmente da Europa. Muita gente vem se refugiar no Brasil, na Argentina, aleluia, e até na Venezuela, aleluia, aonde o conflito é menor, não vai ter essa guerra terrível, aleluia, e eu creio que o Brasil vai ficar de fora dessa. Eu creio que a Argentina também vai ficar de fora dessa, em nome do Senhor Jesus. Né? Não sei como vai ser a situação da Venezuela, que Deus não fala nada sobre a Venezuela. Mas eu sei de uma coisa. Aleluia. Está bem próximo de um conflito muito grande, muito imenso na terra. Aleluia. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de toda a humanidade. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E Deus fala que tudo isso é necessário que aconteça. Tudo isso é necessário que aconteça para que a palavra dele se cumpra. E não tem como impedir a palavra de Deus para ela não se cumprir. Não tem, não existe esta possibilidade. O Espírito Santo está me visitando, está falando. Não existe a possibilidade do homem impedir a palavra de Deus de se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir nos mínimos detalhes. Queira o homem ou não, vai se cumprir. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Uma palavra difícil, mas eu tive de falar. Aleluia. Eu tive de falar, porque foi a palavra que Deus me deu. E eu já faz tempo que eu estava orando, buscando para Deus me dar a palavra, porque eu sou muito dependente dele para falar. E ele me deu essa palavra e disse, anuncia o que há por vir. Anuncia o que há por vir. Vamos orar, queridos. Aleluia, feche os seus olhos. Vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus misericordioso. Eu oro, Senhor, meu Pai Santo Deus, que a tua mão forte esteja sobre todos nós, sobre esta nação. Eu oro para que a tua mão forte esteja sobre o presidente desta nação, sobre o judiciário dessa nação. Eu oro que a tua mão forte esteja sobre as forças armadas dessa nação. Senhor Jesus, que a tua mão forte esteja sobre, Pai Santo Deus, o povo desta nação. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor levante uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja, Pai Santo Deus, que esteja firme na tua presença, falando não o que quer falar, mas aquilo que o Senhor manda falar. Que a tua palavra venha ser uma palavra genuína na boca de todos, uma palavra poderosa na boca de todos que se apresenta
como homem de Deus, como mulher de Deus, como filhos de Deus. Abençoa essa nação, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos. Abençoa os pastores desta nação. Que o Senhor possa estar realizando um movimento santo na vida de todos aqueles que temem o Senhor. Guarda os teus profetas da boca enganosa, de todo engano, mas que levanta os profetas que vão falar, Pai Santo Deus, a verdade, Pai Santo Deus. A vontade minha, Senhor Jesus, não é que se cumpra a palavra ruim, mas que seja, Pai Santo Deus, Pai Eterno, coisas boas acontecendo e não coisas ruins. Assim como Jeremias falou para Ananias, seria tão bom que acontecesse todas as suas palavras de bênção, todas as palavras, aleluia, de prosperidade que saiu da sua boca. Aleluia. Assim eu falo como Jeremias falou. Seria tão bom que todas as profecias de bênção sobre essa nação acontecessem, Senhor, em vez de guerra, em vez de fome, em vez de coisas ruins, sobre essa nação e sobre todas as nações. Pai, que a tua misericórdia esteja sobre nós. Guarda a nossa casa, a nossa família, e seja o Senhor com todo este povo brasileiro. Seja o Senhor com todo este povo que clama, Senhor meu Pai, Pai eterno, o teu santo nome. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala. Aleluia. Os tempos são maus, mas esses tempos veio para cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém. Amados, glória ao Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva. E todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai receber as notificações na hora que você clicar no sininho, tá bom? Você clica no sininho e o YouTuber vai liberar as notificações dos vídeos novos e de todas as vezes que tiver um conteúdo novo. Amém? Que Deus abençoe. Fique na santa paz do Senhor e até amanhã com a palavra revelada.